O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvistes hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá. Oxalá ouvistes hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá. Como os padres sempre perguntam, eu sei que tem um pessoal do Rio Grande do Norte e um pessoal de Brasília. E agora eu vou perguntar, eu quero que todo mundo de uma vez diga: de onde você vem? Que bênção, sejam sempre bem-vindos à Canção Nova, viu? Sempre eu pergunto no início, mas só que o padre esqueceu. Que bom estarmos juntos. Minha gente, nós estamos nesses dias ouvindo o Antigo Testamento, passamos pelo Êxodo, agora, por esses dias, estamos nos Números. E hoje estamos no versículo 20, ou melhor, capítulo 20 do Números. E traz também essa caminhada do povo do Egito para a terra prometida. Hoje nós estamos diante de uma situação. O povo, como a gente ouviu, levantam um motim contra Moisés. Eles levantam um motim contra Moisés. O que é um motim, não é? Se reunir, pensar, brigar, não é? Se revoltar. Eles fazem isso contra Moisés. Mas fazendo isso contra Moisés, eles estão fazendo contra aquele que deu autoridade para Moisés. Quem? Deus. Eles criam essa reunião entre eles. Se fosse uma reunião seria bom, né? Que aí uma reunião coloca uma parte, outro coloca a outra e vai se acertando. Mas não. Foi uma reunião, entre aspas, de veneno. Um reclamava de um lado, outro reclamava do outro. Um murmurava de um jeito, outro murmurava de outro. E aí, juntaram tudo e vamos lá agora até ele. E começaram a reclamar com Moisés. Olha o que eles dizem.
Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor, porque eles já tinham aprontado. Deus tinha enviado, as serpentes chegaram, mataram muitos. Durante aquela caminhada, alguns já tinham passado dessa vida. E eles estão falando, olha, se soubesse que ia passar por isso, eu já queria morrer também com fulano que já morreu lá atrás. Em outras palavras, ele está dizendo isso. E aí continua. Para que trouxestes a comunidade, olha que bonito que eles dizem, mas que veneno que está por trás disso. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais. Eles já estão até falando, olha, nós somos a comunidade do Senhor, olha o que você está fazendo. O povo de Deus você está trazendo aqui para esse lugar, reclamando isso de Moisés, falando que Moisés tinha tirado ele, que era um povo do Senhor, trazido para o deserto. Mas até que ponto era esse Senhor mesmo? Porque a gente bem sabe que eles, lá atrás, fizeram um bezerro de ouro. E fora os baals que eles traziam ainda, no seu coração, o apego às coisas de lá do Egito, as coisas que eles ainda traziam dentro do coração e que nessa caminhada, aí sim, o Senhor estava purificando a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Porque lá no Egito, eles pegaram de tudo. A cultura egípcia estava nele, a religião estava neles. O jeito de pensar, o jeito de agir, até a cultura, ou melhor, até o de comer. Eles gostavam das coisas do Egito, não é isso que eles falam? A gente ficava ali nas panelas, a gente comia cebolas, itatá, tetetê. Não falava assim, olha, quando a gente sentava em família, comia o pão que o Senhor, que os nossos antepassados nos ensinaram a fazer. Não, eles falavam da comida do Egito, porque foram ali que eles estavam sendo criados. Só que não era para eles se aproximar tanto assim. E ali deixou tudo aquilo entrar no coração. Um povo revoltado. Esse povo revoltado está contra Moisés. Só que aqui nessa leitura, a gente percebe que Moisés perde um pouquinho da paciência. Porque pensa, um motim, todo mundo contra você. Todo mundo falando mal de você. E olha que não foi a primeira vez, porque essa semana agora a gente ouviu. Eles estavam falando mal da autoridade de Moisés. Em outras palavras, ele diz, quem te deu essa autoridade, Moisés? E Deus chama para falar para Maria e Arão. Se encontrar entre vocês alguém tão fiel como Moisés, tudo bem. E não encontra. E a gente vê aquela passagem, aquele momento em que Deus se afasta e o corpo de Maria é tomado pela lepra. Ontem eu dizia para o povo, Ontem foi festa na igreja, festa da transfiguração, não é isso? E ali, abrindo parêntese, nós tínhamos 2 pessoas de branco. Jesus de branco, porque ele ficou transfigurado. E a imagem de ontem, nós também tínhamos uma mulher que estava branca. E olha que em outra passagem bíblica, quando vai falar da transfiguração, diz que a roupa de Jesus ficou branca como a neve. E ali, a passagem que foi dita ontem, na quarta ou terça-feira, dizia que Maria ficou com o corpo branco como a neve. Mas não era branca de pureza, era branca de pecado. Dureza do coração dela, da fraqueza, da miséria.
E aí nós corremos esse perigo de enxergar as coisas achando que é uma coisa, mas é outra. Esse povo estava reclamando de Moisés, achando que eles tinham autoridade para aquilo. Olha, fechando esse parêntese, se a gente tivesse e fôssemos fiéis a Deus, a gente, ao invés de reclamar, de murmurar, de criar motim, nós e eles deveríamos e eles deveriam se colocar de joelhos e clamar a Deus. Não reclamar, não brigar, porque não vai levar a nada. E eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Desculpa aí. Quantas vezes nós somos crianças birrentas? Não é? Se eu não ganhar isso, eu não vou na missa mais. Só falta bater o pé no chão assim, ó. Se eu não ganhar isso, eu não rezo mais o terço. Ô, criança birrenta! Quantas vezes nós somos assim? Fazemos birra com Deus. Reclamamos, falamos. Por que você fez isso? Por que você tirou fulano da minha vida? Deus não tira ninguém, a própria situação vai acontecendo e Deus te utiliza daquilo ali. E quantas vezes a gente fica revoltado? Principalmente quando a gente perde uma pessoa querida. Se revolta e fala, desculpa a palavra, asneira. Deus tem que ter muita paciência e tanta misericórdia conosco, como Ele está tendo com esse povo aqui. Porque Ele poderia levantar a mão e, ao invés de descer a água ali, descer um veneno, respirava, todo mundo morria. Não é? E Ele vai e fala para Moisés, olha, vai, leva esse povo a tal lugar, pega lá o seu cajado. Que cajado foi esse? Aquele que era a autoridade dele. Desde o início, Moisés usava esse cajado. Na hora que bateu, que o mar também se abriu, foi com aquele cajado. E aquele cajado ficava diante da presença de Deus, como nós ouvimos aqui. Pega o seu cajado e vai. Ele pegou o cajado e foi. Só que dentro do coração de Moisés havia um vazio na sua fé. Ele não foi fiel ao que Deus descreveu para o que ele deveria fazer. Olha só. Vou pegar aqui do início. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foi até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. A glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés: toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles. Olha o que Deus fala para Moisés, viu? Olha, Deus está descrevendo o que vai acontecer. Ordenei a pedra. O que Deus fez? Repete aí. Ordenei a... Ele já estava falando o que ia acontecer. Já está ordenada aquela pedra. Continua. E ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e os seus animais. Deus já tinha ordenado a pedra. Quando ele bater, quando ele fizer o gesto, vai jorrar água. E olha, gente, Moisés viu aquela água se abrir, não é? O mar se abrir, o maná que o povo reclamava vir. Bom, e aí continua. Moisés tomou então a vara e estava diante do Senhor, como lhe foi ordenado. Depois Moisés reuniu a assembleia diante do rochedo e olha só, Moisés lhe disse:
houve rebeldes. Isso ele falando para o povo, viu? Mas ele também estava rebelde, viu? Porque ele não acreditou no que Deus tinha mandado ele fazer. Ele estava descrevendo o coração dele naquele momento também. Poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes, batendo ali, a rocha com a vara, e jorrou água em abundância. Ele não teve fé para isso. O coração dele estava vazio. Mas mesmo ele sem fé, a graça de Deus já estava dita, já estava ordenada. E quando a graça de Deus, uma bênção, uma promessa de Deus já está ordenada, mesmo a fraqueza humana não tem como voltar atrás, porque Deus vai dar. Se Ele falou e ponto final. Agora, Moisés bate ali. Eu fico tentando imaginar, né? Por mais que a gente faça filme, sei lá o quê, para tentar demonstrar, mas eu queria ver a cara verdadeira de Moisés nesse momento. Porque a decepção, né? Ele bater, de repente a água... E a cara dele? Porque ele achava que não ia sair água. E saiu. O povo tomou a água, os animais mataram a sede. E aí? E agora? Quantas vezes a gente pede as coisas para Deus e às vezes vai demorar um tempinho, né? Não vai ser exatamente naquela hora, naquele momento. Vai acontecer. E quantas vezes a gente fala, meu Deus, como eu sou cabeça dura, como eu sou rebelde. Achando que tinha que ser naquela hora, naquele momento. Mas veio na hora que deveria ter vindo. E muitas vezes a gente vê como nós somos fracos na fé e quando nós somos birrentos, que queremos naquela hora. Outro dia eu falei aqui para o povo, né? Hoje a gente está no tempo do celular, que a gente pede... Está com fome, a gente aperta o botãozinho lá, né? 2 ou 3 botãozinhos nos aplicativos, rapidinho chega na sua casa a comida prontinha, né? Os motoqueiros, coitados, correm para lá e para cá, aquela loucura, para dar conta dos pedidos. Aí chega na nossa casa tudo pronto. Se a gente quer falar com alguém, a gente aperta um botão, a pessoa está lá do outro lado do mundo, a gente está se vendo e falando. Mas eu quero dizer para você, Deus não é um aplicativo, viu? Que a gente pede e vai. Que a gente fala, eu quero isso, vou apertar aqui, ele já vai receber lá, vou mandar aqui a mensagem para ele, ele vai responder rapidinho. Às vezes sim, mas muitas vezes não. É na hora de Deus. No momento de Deus. Aquele povo estava desesperado. Porque eles queriam água. Uma coisa básica, não é? Mas se a gente for olhar, Jesus ficou quanto tempo no deserto? 40 dias sem comer e sem beber. 40 dias no deserto. A gente não sabe bem por onde ele passou, mas foi deserto. Ficou 40 dias. E nós não conseguimos ficar um dia sem comer. Um dia a gente fica sem comer. Já passa mal, não é? Dá um piripaque, já dá uma moleza, já não consegue andar. Eita, nós! Jesus ficou 40 dias. É claro e óbvio que Deus não vai deixar aquele povo morrer de fome, minha gente. Porque a gente olha e fala assim, mas por que Deus não deu água para eles?
Porque eles precisavam mudar o seu modo de agir diante de Deus. Eles precisavam colocar a confiança em Deus, porque muitos deles ainda acreditavam nos deuses que eles deixaram lá no Egito. Muitos deles ainda acreditavam naqueles deuses. Não foi uma coisa de sair rápido do coração, pronto, agora eu estou livre. Não vai não, a gente vai ver para frente isso. Que aquele povo ainda acredita nos Baals, que aquele povo ainda acredita nos deuses pagãos. Deus precisava mostrar: eu sou o seu Deus. Volta para mim, olha para mim, acredita em mim. Era isso que Deus queria que eles fizessem, se voltassem para Ele de coração. Mas aquele povo queria ainda voltar para lá, acreditar lá, na fé de lá. E aí eu quero falar para você também isso, viu? Vida que a gente viveu, passou. Vida aqui, viu? Pelo amor de Deus. Se fez de errado, já pediu perdão, olha para frente. Coloque Jesus como o Senhor da sua vida. Porque quantas vezes, olha, essa semana a gente também ouviu, aliás, essa passagem que eu falei mesmo, do povo reclamando da autoridade de Moisés. E aí quantas vezes a gente quer ser mais do que a igreja? Quantas vezes a gente quer que a igreja assuma aquilo que eu acho que é o certo? É o que está acontecendo hoje aqui também. Nós colocamos a nossa vontade, porque isso aqui a igreja deveria mudar, porque já faz muito tempo. Nós vivemos em outro tempo. Mas Deus não vive nesse tempo que nós estamos vivendo, viu? Repito o que eu estava dizendo antes. Deus não tem um celular lá no céu e responde a gente na hora que a gente pede. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E Ele colocou a igreja, colocou o Papa, os padres, os bispos, os cardeais, todos aquilo que é a igreja, para guardar a tradição, para guardar a palavra. Se a igreja está falando da palavra de Deus, está ensinando a palavra de Deus, ela está no caminho certo. E a gente precisa seguir, viver aquilo que a igreja está pedindo. Agora, se aparecer um padre da vida, chamado por aí, né, Padre Sandro, sei lá, os padres, começar a falar coisa da cabeça dele, não está falando da palavra de Deus, você fala: opa, tem alguma coisa errada aí, viu, padre? O senhor não está falando da palavra de Deus, está falando do que você acha. Mas se o padre está ensinando o que a palavra de Deus está nos dizendo, a igreja está no caminho certo. Então não coloque as coisas do mundo à frente das coisas de Deus. E às vezes é coisa simples, mas é básico. O povo estava sem água, uma coisa simples, não é? Mas ninguém consegue viver sem água. Alguém consegue viver sem água? Não, mas é básico, é a base. A nossa vida precisa da água pura que é Jesus. E a igreja que nos leva a essa água pura. Nos leva a esse Senhor que nos dá essa água. Jesus é essa rocha que a gente vai, pede e jorra a graça para a nossa vida. Não existe outro. Não existe outro caminho, não existe outro pensamento. Jesus Cristo. É esse que a igreja ensina, é esse que a igreja leva você para ter uma experiência. Moisés estava levando aquele povo para a terra prometida, para a terra onde ia jorrar leite e mel. A igreja está nos levando para o céu, lá onde seremos felizes eternamente. Só que a gente tem cabeça dura, a gente às vezes quer pegar outro caminho, às vezes a gente quer que mude o jeito de pensar, e isso não vai acontecer. Não vai. Porque quem guia
a igreja é o Espírito Santo de Deus. Os papas passam, os bispos passam, os padres passam, e a graça do Espírito continua guiando a igreja, querendo levar você para lá, para o céu. Querendo não, fazendo de tudo para levar você para o céu. Então, que nesse tempo que nós estamos vivendo, que essa rocha, que é o próprio Jesus, que jorra água pura, cristalina, e que mata a nossa sede, é nele que nós precisamos estar perto. Aqui, no Evangelho de hoje, nós temos essa situação tão estranha, vamos usar esse termo. Ao mesmo tempo que Pedro responde a pergunta de Jesus, Jesus pergunta: quem diz que eu sou? Olha que palavra, eu sou. Eles já viram, eles já tinham visto e ouvido Jesus fazer milagres. Jesus multiplicou pão, muitos comeram os pães. Jesus andou sobre as águas. E agora ele faz a pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus estivesse diante de você agora e perguntasse isso, hein? Como é seu nome? Ixi, só vi a Selma. Qual é o seu nome? Ah, tá bom. Só a Selma que falou ali. Selma, falou firme. Gostei, viu, Selma? Cadê ela? Ali. Falou, Selma. Então, Selma, falando com você, mas falando com todos aqui. Se Jesus estivesse na frente de você agora e falar: e você, quem diz que eu sou? Eu preciso responder essa pergunta de Jesus na minha vida, no meu caminhar, no meu viver. Porque senão, olha o que pode acontecer. Jesus, depois de falar isso para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro começa, quando Jesus vai explicar, falando que vai passar pelo sofrimento: não, Senhor, deixa isso para lá, não vai aí não. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro falando ainda: que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Está vendo como a gente pode ser uma pedra de tropeço? Talvez para Jesus não, mas na vida do outro a gente pode ser. Como a gente precisa estar em Jesus? Porque muitos esperam da gente. E o que é uma pedra de tropeço? Bom, pode ser uma pedra que está na nossa frente, né? Nunca a gente vai cair com uma pedra que está atrás, que a gente já passou. Em outra passagem bíblica, Jesus fala: vai para trás de mim, Satanás. Ou seja, sai da minha frente. Quem está na minha frente é Deus. Quem está na sua frente, que deve estar na sua frente, é Jesus. Nunca o pensamento humano, o pensamento maligno, porque o pensamento humano não é o pensamento de Deus. Pedra de tropeço não é coisa de Deus. Então tudo isso precisa sair da nossa frente, para a gente poder caminhar. Estar na presença de Jesus, estar na presença de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos pedir essa graça ao Senhor. Ele que é essa rocha que derrama a graça, a força do Espírito Santo sobre nós. Se você está fraco, se você está dizendo: eu não consigo mais caminhar, Jesus. O padre foi falando aí desse povo, mas eu estou assim também, meio reclamão, meio reclamona, meio revoltado, revoltada, sem forças, porque parece que eu estou sem comer pão, sem beber água. Mas essa água que a gente vai pedir agora é água verdadeira, água pura, cristalina. Não sei se você já foi em uma nascente e poder pegar e tomar aquela água pura. Quando eu era criança, eu ia numa cidadezinha lá perto da minha cidade natal. O nome da cidade é Camamu. E a gente ia pegar água lá na nascente.
pegava uma folha de cacau, colocava lá entre a pedra, era uma pedra, uma rocha até, e debaixo da rocha tinha uma nascente. A gente pegava uma folha de cacau, põe ali, fazia, como a gente diz lá, uma biqueirinha. Pegava outra folha, dobrava, fazia um copinho, pegava água e tomava. Parecia que estava saindo da geladeira. Geladinha. Água natural. E como aquilo era legal. Veja um pouquinho seus olhos. Essa rocha, que é Jesus, e que do teu peito jorra essa água, água pura, cristalina, que você vê com detalhe as coisas que estão ali. Se você pega na sua mão, você olha a mão e vê, aqui só vê que está molhado, porque a água é tão cristalina. Eu peço nessa hora, Senhor, nos dá dessa água pura, Jesus. Nos dá essa água, Senhor, para que tudo aquilo que está dentro de nós, Jesus, nossas revoltas, nossas angústias, nossas dores, Senhor, seja lavado por essa água pura, Jesus, e que mata a sede, Senhor, do nosso ser. Nós pedimos, Jesus, nessa hora, nos dá dessa água, Senhor, Tu que é a rocha que brota a água viva, que vem nos curar, nos salvar. E se você tem alguma doença também, seja qual for, fala para Jesus, escreve para Ele dessa doença que você tem. Pede que essa água pura também purifique o seu corpo das doenças, o câncer, depressão, síndrome do pânico, doenças cardíacas, doenças renais. Eu te peço nessa hora, Senhor, essa água pura, Senhor. Eu sei, Senhor, que todos aqueles que chegavam perto de Ti, e que primeiro, Senhor, Tu curava o coração, Tu curava, Senhor, o pecado, perdoava, Senhor, o pecado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, as nossas revoltas, as nossas brigas interiores, o nosso não aceitar muita coisa. Mas também, Senhor, muitos daqueles que receberam esse perdão, receberam também, Senhor, a cura física. Senhor, derrama sobre nós o Teu amor nessa hora, Jesus. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais agora acompanhando, e que pede, Jesus, dessa água pura, Senhor. Coloca esse filho, essa filha de pé, Jesus. Esses que estão fazendo tratamento, Jesus, visita eles agora, Jesus. Visita, Senhor, e leva, Jesus, essa cura que ele precisa, que ela precisa. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Cantemos. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Cante isso. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma Levante seus braços. sedenta está. Vem, ó água viva, fecundar meu coração. Vem, ó água viva,
no teu espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, Descreve pro Senhor no teu agora. espírito. E você quer que Ele cure? Pois meu coração ferido está. Levanta teus braços, peça. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Nós pedimos, Senhor, essa água viva, essa água pura, Jesus, que vem do teu coração aberto, que é a misericórdia e o amor derramado em nós, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, que essa graça possa chegar a tantos lugares, a tantas pessoas, aqueles que estão desanimados, Jesus, aqueles que estão cansados, aqueles que estão, Senhor, como guerreiros que estão em batalhas, mas está deixando as suas armas, Jesus, e precisa, Jesus, dessa água viva, Jesus, para se colocar de pé, para estar diante de Ti, Jesus. Eu te peço nessa hora, Senhor, derrama esse rio de água viva, Senhor. Reinflama, Senhor, a Tua graça no coração, na vida desse filho, dessa filha, desse soldado, desta soldada, que estão aí, um soldado, desculpa, Padre, usar essa palavra, para falar, você mesmo, mulher, se coloca de pé diante do Senhor, como um soldado pronto à batalha, um soldado que se coloca de pé diante do Senhor e diz, eu estou aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo, essa água viva venha sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, vai curando, Senhor, sarando as feridas que estão em nós, Jesus, vai curando, Senhor, as dores mais profundas da nossa alma, Jesus. Vai curando, Senhor, o que nossa humanidade não consegue, Jesus, mas que a Tua água pura, a água da cura e da libertação, vai além das nossas forças, da nossa inteligência, da nossa ciência. Cura-nos, Senhor. Para encerrar, cantemos mais uma vez. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você bebeu da água pura? Você sabe que é Jesus? Viva com Ele, que Ele sempre te dará dessa água. Amém?